A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Sou o pastor Antônio Ronaldo, bem-vindo ao canal Curiosidades Bíblicas. Se você está procurando um vídeo, talvez para ministrar na Santa Ceia da sua igreja, ou elaborar aí uma saudação, uma pregação no decorrer da semana, você está no lugar certo. A Bíblia vai nos dizer, aqui no livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 15 e versículo de número 21. E obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a carregar a sua cruz. Quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos em Mateus capítulo 27, versículo 32, em Marcos capítulo 15, verso 21, e em Lucas capítulo 23, no seu versículo 26, que fala sobre este homem, que pouco a Bíblia fala sobre ele, a não ser que ele era pai de Alexandre e de Rufus. A Bíblia nada mais fala, a não ser que esse homem foi obrigado a carregar a cruz de Jesus até o Gólgota, Monte Caveira. Então, para entendermos quem é esse homem, nós precisamos examinar os contextos históricos sobre ele. Na cultura judaica, há pelo menos 3 festas que são comemoradas até o dia de hoje. A primeira é a festa de Pentecostes, a segunda é a festa do tabernáculo e a terceira é a festa da Páscoa. Quando Jesus vai ser crucificado e morto, é justamente na festa da Páscoa. E as pessoas que eram judeus, mas não residiam, não moravam em Jerusalém, eles tinham que se deslocar da sua cidade até a cidade de Jerusalém nesse período de festa da Páscoa. E dentro deste parâmetro havia uma cidade chamada Cirene, que ficava a cerca de 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém. E era lá que morava esse homem por nome de Simão. O nome Simão significa Soás. O nome Soás significa negro ou de pele negra. Então, provavelmente, este homem, por nome Simão, ele era de pele escura. Hoje, essa cidade já não existe mais. São apenas ruínas. Agora, este homem, contextualizando aqui, olha para seus filhos, olha para sua esposa e diz: Alexandre, Rufus, minha querida e amada esposa, eu estou indo para Jerusalém, porque eu saindo agora, eu vou chegar bem no período da festa da Páscoa, e eu preciso participar do ritual da festa da Páscoa. Mas que ritual era este? Bom, não podia entrar no templo naquela época de qualquer forma. Não podia entrar de qualquer maneira. Para entrar no templo, era preciso estar com vestimentas brancas para poder participar da festa ou da cerimônia da Páscoa. E essa roupa tinha que ser totalmente branca. Não podia ter sujeira, não podia ter mancha, não podia ter rasura, costura ou remendo, não podia ter nada. Na porta do templo ficavam 2 homens, verificando as vestimentas de cada pessoa que ia entrando. Se as vestes não estivessem totalmente brancas, a pessoa não entrava naquele lugar. Lá dentro do templo, o sacerdote já estava posicionado para o ritual. Ele estava em cima de um altar feito de pedras brutas,
medindo aproximadamente 2,80 metros de altura. E lá ele já estava com um cordeiro nas suas mãos. Esse cordeiro ia ser sacrificado pelo povo que entrasse ali naquele lugar. Então pegava-se o cordeiro, cortavam o pescoço, e aquele sangue ia caindo sobre aquele altar. E aquele sangue que caía sobre o altar ia ser espargido sobre quem estivesse ali perto do altar. O sacerdote pegava as pernas do cordeiro e iria girar ele em sentido horário por 7 vezes. Logo em seguida, ele pegava uma pena e ele se abaixava, e com aquela pena ele jogava gotas de sangue nas vestes brancas de quem estivesse próximo àquele altar. E seria que a pessoa que saísse do templo com a sua vestimenta branca manchada com sangue, significava que aquela pessoa estava purificada pelo sangue do cordeiro e que estava sendo perdoada dos seus pecados. Acredita-se que Simão fazia isso quase todos os anos. Mas quando diz que ele vinha do campo, isso não significa que ele estava trabalhando, ou que ele vinha da sua lavoura, que ele vinha da sua roça. É que na verdade, naquela festa, era tanta gente que vinha de fora de Jerusalém para participar, que Jerusalém não tinha tamanho suficiente para comportar tantas pessoas. Então muitos ficavam hospedados em vilarejos aos arredores de Jerusalém, chamado de campos, aonde provavelmente Simão Cireneu estava hospedado. E aqui nós já vemos um ato de fé na vida deste homem, já que a cidade de Cirene ficava a cerca de 1.600 quilômetros de Jerusalém, segundo alguns historiadores. Cireneu não tinha dinheiro o bastante para vir em algum transporte ou para montar em algum animal. Sendo assim, ele fez esse trajeto inteiro a pé, levando aí 4 meses de viagem. Então, se nós botarmos na ponta do lápis 4 meses para vir, mais 4 meses para voltar, dá um total de 8 meses, fora os dias que ele ficava em Jerusalém. Enquanto ele fazia isso, sua esposa e seus filhos ficavam aguardando ansiosos em sua casa a volta de Simão, com as suas vestes salpicadas com o sangue do cordeiro, sinal de perdão e também de purificação. E era exatamente isso que Simão também queria: entrar no templo com suas vestes brancas e ter suas vestes manchadas com o sangue do cordeiro. Mas ao invés disso, Simão vai ter o seu sonho frustrado. Simão vai ter o seu sonho barrado por algo inesperado. Quando ele vai chegar perto do portão de Jerusalém para entrar para a cidade, ele vai se deparar com uma multidão grande e também com um alvoroço tremendo. E esse alvoroço todo era um homem caído no chão, todo ensanguentado, com as costas rasgadas de açoites e com uma coroa de espinho sobre a sua cabeça e com uma cruz nas costas que não era para ele, e sim para Barrabás. Fora isso, Simão não sabia, mas aquele homem, além de tudo isso, levava sobre suas costas o peso do pecado de toda a humanidade. Esse homem caído no chão era Jesus o Nazareno.
Jesus estava enfrentando dois problemas grandes. O primeiro problema: seu corpo estava muito fraco, pois após a sua última ceia, ele vai juntamente com os apóstolos e discípulos ali no jardim do Getsemane, onde lá ele vai ser preso, escoltado e também torturado durante toda a noite. Foram chicotadas, foram canadas na cabeça de Jesus, foram bofetadas na sua cara, foram uma coroa de espinho que quase perfurou o crânio de Jesus. A segunda coisa, o segundo problema, é que devido a tudo isso, Jesus não tinha mais força para carregar aquela cruz nas costas até o Gólgota. Então Jesus cai no chão. Quando Jesus cai no chão, o centurião viu que Jesus não ia aguentar levar aquela cruz até o Gólgota, e ele pede para que arranjasse alguém que levasse aquela cruz para Jesus. O soldado olha para um lado, ele não vê ninguém. Ele olha para o outro lado, ele também não vai ver ninguém. Mas quando ele olha para frente, para a entrada da porta de Jerusalém, ele vê Simão Cirineu passando com suas vestes brancas para ir até o templo e participar do ritual. Ele olha e diz: ei, você, ajuda este homem a levar a sua cruz até o Gólgota. Simão não queria, porém ele sabia que desobedecer uma ordem direta de um soldado romano não era uma boa ideia. Agora eu imagino aquele homem guardando suas roupas brancas, quem sabe em uma bolsa de couro, por conta que era 4 meses de viagem, teria que ser uma bolsa que preservasse a roupa. Ele guarda aquela roupa naquela bolsa, e agora ele pega aquela cruz, caminhando e ajudando Jesus, e quem sabe pensando e falando consigo mesmo: que decepção, eu saí de casa há 4 meses, sonhando em entrar com as minhas vestes brancas, e saí com elas manchadas com gotas de sangue do Cordeiro. Agora estou aqui ajudando e me melando com o sangue deste condenado, alguém que nem mesmo eu conheço. O que eu vou dizer para minha família? Agora eu imagino Jesus do outro lado, olhando para Simão, sondando seus pensamentos, conhecendo o seu coração, sabendo de tudo, e dizendo: Simão, se tu soubesse de quem é este sangue que tu estás se melando, se tu soubesse quem é este condenado que está aqui do teu lado, tu daria glória, tu daria graça, porque tu veio para se melar com gotas de sangue de um animal, mas está saindo daqui melado com o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por conta disso, por conta da ida de Simão até o Gólgota, ele perde a cerimônia da Páscoa. Mas, segundo historiadores, ele permanece mais 1 ou 2 semanas para descobrir quem era aquele homem que ele ajudou a levar a cruz. Ele pergunta para alguém: ei, por que do lado esquerdo e do lado direito não tinha nada? Mas no meio, na cruz que estava no meio, na cruz daquele homem que eu ajudei a levar, estava escrito: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Alguém olha para ele e diz: Simão, aquele homem que tu ajudou a levar a cruz era o Filho de Deus. Aquele homem que tu ajudou a levar a cruz era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora eu imagino
a vida de Simão sendo transformada e mudada, a vida de seus filhos sendo transformada e mudada, a vida de sua esposa sendo transformada e mudada, porque ele ajudou Jesus a levar a cruz, porque ele ajudou o Cordeiro de Deus. E esse mesmo Deus, ele está te visitando agora que está assistindo esse vídeo. Ele quer, através do sangue dele e do seu sacrifício, mudar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, os teus sonhos, os teus projetos. Aquilo aonde você não pode colocar a mão, Deus pode. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que você não pode operar, Deus pode operar. Porque a Bíblia vai dizer em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe. Compartilhe ela com mais pessoas.